Então, vamos lá. Então, a primeira questão diz assim, Ednilton, só para a gente entender, essa questão aqui eu vi ela em pelo menos uns 4 concursos da Consuplan. Foi até fruto por isso que eu coloquei na nossa banca, tá? Ednilton é um estudante de Direito, né? E ao analisar a composição, as competências, né? E a forma de controle das atividades do Supremo Tribunal Federal, né? STF, alcançou 3 conclusões. Primeiro, seus ministros são nomeados pelo Senado após a indicação do presidente da República. Aqui tem um erro, né? Então, a gente vai começar aqui falando. Depois eu vou falar que eu coloquei uma resposta, né? Então, vamos colocar aqui a primeira situação, né? Como vocês estão estudando direito administrativo, a gente vai fazer uma pausa aqui para fazer, na verdade, uma correlação, né? O que o professor Vomer está explicando lá vai bater com o que eu estou falando aqui. Nós temos 2 tipos, o tipo de administrativo, o ato composto e o ato complexo, né? Então, todas as vezes que eu tiver, né, um órgão de um lado, mais a vontade do outro órgão, na verdade, são mais de um órgão, né? Eu tenho um ato complexo, né? Quando a manifestação, né? Boa noite, Roseli, seja bem-vinda. Quando a manifestação é de um órgão, mas para que esta manifestação deste órgão seja exequível, ou seja executada, eu preciso da manifestação do outro órgão. Nós estamos diante de um ato composto, né? Eu até gosto das palavras, né? Ratificação, homologação. Boa noite, Ana Carla, né? Eu gosto disso aqui. Então, toda vez que depende de ratificar o ato, mas repito, no ato composto, a manifestação é deste órgão, né? Mas para que ele seja exequível, depende da manifestação do outro órgão, que é o caso dos ministros dos tribunais superiores. A manifestação, no caso dos ministros dos tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça, TST, STF, é de responsabilidade do presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo. Mas para que esse nome seja aprovado, né? Então, aprovação, ratificação, homologação, visão, eu preciso da manifestação de um outro órgão, que é o Senado Federal. Então, aqui eu tenho, vou botar aqui, presidente da República, tá? Estou falando do ato composto. E do outro lado eu tenho o Senado. Então, o presidente nomeia, né? E o Senado aprova. Né? Eu repito, o Senado aprova. Né? Maioria, inclusive, absoluta, né? 41 votos. Tem lá 81 senadores. 41 votos. Tudo bem até aí? Beleza, então o presidente vai lá. Vocês já devem ter ouvido falar nisso, já devem ter lido, recebido mensagem no WhatsApp, visto no Instagram, Telegram, que é o tal da sabatina, que a Constituição Federal, no artigo 52.3, chama de arguição pública. Então, comparece lá o ministro, o último foi o ministro André Mendonça, ele compareceu, existe a comissão do Senado, recebe o candidato ou nomeado pelo presidente, mas para que aquela nomeação se torne exequível, requer que o Senado aprove o nome do ministro. Por isso que o ato é composto. Vocês também, né, creio que alguns já devem ter declarado imposto de renda, né, normal, somos seres humanos, somos contribuintes, e você chega lá e encontra assim, portaria da Secretaria de Receita Federal mais Procuradoria, né, da Fazenda Nacional. Pô, então tem um órgão e tem outro órgão. Trata-se de um ato complexo. Se eu tirar esse órgão aqui, eu tenho um ato administrativo puro. Nesse caso aqui, não. Se eu tirar isso aqui, eu não tenho como nomear o ministro. Por isso que o ato é composição. Nomeia com um, ratifica, homologa, avisa, né, para dar execuibilidade para o outro. Tudo bem até aí? Beleza. Então, aqui ele diz, os seus ministros são nomeados pelo Senado Federal. Os ministros são nomeados pelo presidente da República. E o Senado Federal vai arguir,
publicamente, né, esse candidato que foi, ora, nomeado pelo presidente da República. Repito, a nomeação, na sua cabeça, pode passar assim. Mas e se o Senado não aprovar o nome do ministro? Ministro não, candidato a ministro. Volta para o presidente e ele nomeia outro candidato. Porque o Senado pode reprovar. Repito, o Senado pode reprovar. Né? Então, está errado aqui, porque a nomeação é feita pelo presidente da República. Ao tribunal compete a guarda da Constituição. Artigo 102, inciso 1º, a linha A. A guarda da Constituição é de competência do Supremo Tribunal Federal. É ela que decide sobre a constitucionalidade das leis, né? Vocês devem ter ouvido falar, essa lei é inconstitucional. Mas, ao final, quem é que decide se uma lei é ou não é inconstitucional? Supremo Tribunal Federal. A Constituição, inclusive, fala a guarda principalmente da Constituição. E, por último, como órgão de poder judiciário, está sujeito ao controle do Conselho Nacional de Justiça. E aqui chamo bastante atenção, a gente está na primeira questão, mas nós vamos ver muitas coisas sobre o Conselho Nacional de Justiça. E, de antemão, eu já aviso que, embora ele seja órgão do Poder Judiciário, ele não controla, repito, o Supremo. Inclusive, existe uma ação declaratória de inconstitucionalidade que diz justamente isso, que o Conselho Nacional de Justiça, ele apenas emite pareceres, né, acompanhamentos, reclamações, mas ele não tem poder de jurisdição, ou seja, o Conselho Nacional de Justiça, embora seja um órgão do Poder Judiciário, lá no artigo 92 da Constituição, ele não tem competência, então não decide nada. Ele está mais atrelado à parte administrativa, financeira, orçamentária, reclamações contra os juízes. Então, ele serve de conselho aí de ética do juiz. Então, por exemplo, você tem um problema com um determinado juiz, em determinado processo, você pode fazer uma reclamação perante o CNJ. Digo porque eu já fiz e já deu certo. Uma determinada ação que envolvia meus falecidos pais, em que havia morosidade no provimento jurisdicional, né, e o juiz estava me enrolando há muito tempo, reclamação direta para o STF. Então, o STF não está sujeito ao controle nacional de justiça. Inclusive, ele é o órgão máximo do Poder Judiciário. Então, diante disso, nós temos que somente a segunda conclusão está correta. Ou seja, que ao tribunal compete a guarda da Constituição. E fiz aqui alguns requisitos, né, que reputei importante para fins de elucidação, né, dos colegas sobre esse quesito, né? A primeiro, um requisito administrativo, como eu havia dito, ele é indicado pelo presidente da República e após, olha a palavra-chave, aprovação, ratificação. Toda vez que você ouvir falar nessa palavra, o ato precisou de homologação, o ato precisou de ratificação, este ato administrativo é um ato composto, né? Após a sabatina, cadê, meu Deus? Está aqui, após a sabatina. Eu escrevi assim, mas repito, peço desculpa aos colegas, porque os colegas geralmente conhecem como essa palavra, mas a gente chama isso de arguição pública. Inclusive, me dá aqui um minutinho, já para a gente bater isso aqui. É o 52, se não me engano, 3-alfa, 3A. Vamos lá, eu acho que é isso aqui, mas vamos lá. Eu peço até desculpa se eu não acertei de cara, mas é Ctrl F, artigo 52. Acho que é isso aí mesmo. Mas vamos lá. Ah, rapaz, eu tô bom, hein? Só errei só a letra. Não, acertei a letra. Ó, aprovar previamente, ó, após a arguição pública. Ó, a arguição pública. Os magistrados, nos casos estabelecidos nessa Constituição, e aí, na verdade, os magistrados são efetivamente, né, os juízes também, né? Vamos aqui, voltar para cá. Então, essa sabatina aqui, deixa eu botar aqui, a gente chama de arguição, sem o trema, tá? Que não existe mais trema. A Constituição ainda existe, porque ela é de 88, né? Mas o trema, ele não existe mais, né? Foi suprimido.
Era, inclusive, um grande problema quando a gente era criança para estudar esse negócio, que eram as palavras que tinham trema, né? Deus o livre. Bom, e pela maioria absoluta do Senado, são 41, né? O Senado, a composição nós já vimos na aula passada, são de 81 senadores. Se a maioria absoluta é 40 mais 1, né? 41. Bom, outro requisito que é um requisito civil, ter mais de 35 e menos de 75. Cuidado, né? Porque essa questão aqui é a PEC da Bengala, né? Que acrescentou mais 5 anos. Tem um projeto de lei que tenta reduzir, enfim, mas hoje estamos diante dos 75 anos, né? Outro requisito que é político, estar pleno gozo dos direitos políticos, que não podem estar suspensos nem perdidos. Vocês lembram lá a regrinha do artigo 14 da Constituição Federal. Um requisito jurídico, ser brasileiro nato, lá a regra do 12, parágrafo 3º, são cargos privativos de brasileiro nato, entre eles, ou dentre eles, os ministros do Supremo Tribunal Federal, porque a gente vai ver um pouquinho mais para frente o tal do mandato tampão. Fica com essa expressão mandato tampão, né? Em que, quando ocorrer a ausência do presidente e do vice-presidente, nós temos efetivamente ali uma sequência de autoridades que podem assumir. Então, vou dar um exemplo clássico do mandato tampão. Recentemente, para onde foi? O presidente da República e o presidente da Câmara dos Deputados e o vice-presidente, eles estavam ausentes, né, da República Federativa do Brasil, porque eles foram para uma reunião, agora não lembro se era da OEA, bom, enfim, era uma... envolvia até o presidente John Biden lá dos Estados Unidos, né, e eles estavam fora do território brasileiro. Quem ficou como presidente da República foi o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco. E o outro requisito jurídico é notável saber jurídico. Isso aqui é para mim uma questão meramente subjetiva, né? E aqui não precisava constar, mas está lá que é um requisito moral, reputação ilibada, integridade, honestidade, probidade, né? Todas aquelas palavrinhas, eticidade, e por aí vai. O STF é o guardião da Constituição Federal. E, por último, como eu havia dito, o CNJ não tem qualquer competência sobre o STF e seus ministros. Por quê? Porque o STF é o órgão máximo do poder jurídico constitucional, que aqui é um problema é um problema formal de quando a nossa Constituição ela foi montada, né? Porque a gente está com um grande problema hoje. Quem é que... a gente sabe, a gente também vai ver ainda hoje, na nossa aula, a questão de quem efetivamente tem responsabilidade por julgar os ministros, né? Os ministros do Supremo Tribunal Federal, que é o Senado Federal, né? Por crime de responsabilidade. É a Lei 1079 de 50. Tudo bem? Então, a primeira questão é um pouquinho mais ampla, né? Mas é para dar uma visão geral, porque isso aqui geralmente cai nas provas de concurso público. E, repito, essa questão aqui em especial, eu vi mais de 3 concursos públicos da banca pedindo exatamente como está aqui. Então, vai o cara fazer uma pergunta dessa, você já está com ela montada. Tá certinho?